Olá, bom dia. Gostaria de compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras. Atos capítulo 2, o versículo 37 e o 38. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro acabara de pregar o seu sermão expondo Cristo Jesus e tudo o que aconteceu e apresenta a ressurreição de Cristo. E agora aquelas pessoas maravilhadas com tudo aquilo que haviam ouvido, pergunta a Pedro e aos discípulos o que eles deveriam fazer depois de ter ouvido a explanação do Evangelho a respeito de Cristo Jesus. A resposta de Pedro foi muito simples. Pedro vira para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que estavam ali ansiosas por querer receber tudo aquilo que Pedro havia falado, tudo aquilo que Pedro havia exposto com relação ao Evangelho. E a resposta de Pedro foi muito simples: arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Quando a gente começa a entender que o Evangelho aponta para o arrependimento, que o Evangelho aponta para Cristo Jesus, que nos leva a arrependermos, a gente passa a entender que é preciso que a gente venha colocar diante de Deus os nossos erros e as nossas mazelas que carregamos, e a gente tão somente necessita do arrependimento. É preciso que a gente se volte para dentro de nós mesmos e olhemos quanto mal carregamos dentro dos nossos peitos. Quanto mal carregamos dentro de nós, e a gente precisa a cada dia se livrar mais e mais das falhas que carregamos, dos erros que cometemos, e que possamos então entender a necessidade de se chegar a Cristo Jesus com os nossos corações limpos. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo vai dizer que ele se sente indignado por não ter alcançado a perfeição, e ele mesmo assim ele vai buscar incessantemente a estatura de varão perfeito, mas ele sabia que era impossível ser perfeito com esse corpo carnal. Mas é uma reflexão que a gente deve fazer constantemente. Olhar para dentro de nós, olhar para o nosso íntimo e entender que precisamos arrepender-se. É necessário que nós venhamos buscar o arrependimento em nossas vidas e, assim sendo, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Quando a gente olha para o surgimento da igreja cristã, da igreja Antioquia, onde pela primeira vez aqueles irmãos foram chamados de cristãos, a gente começa a olhar para dentro de nós e percebemos quão distante estamos de sermos identificados como um pequeno Cristo. Esse é o sentido da palavra cristão, é ser tão somente um pequeno Cristo. E aqueles irmãos ali em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles entenderam a necessidade de olhar para dentro de si e buscar o arrependimento em Cristo Jesus. É preciso que nós venhamos a ser identificados com Cristo. É preciso que a gente permita que a luz de Cristo seja resplandecida através das nossas atitudes, daquilo que fazemos, das nossas ações, para que Deus, para que Cristo Jesus seja glorificado em nossas vidas. Por isso, olhe para o discurso de Pedro, que ele vai dizer para cada um de nós: arrependa-se e sejam perdoados os seus pecados. Volte para Jesus, olhe para Ele. Ele está com suas mãos estendidas e os seus ouvidos abertos para abençoar o seu povo. Mas é preciso arrependimento. Que Deus possa, então, tocar nossos corações para que nós venhamos buscar
diariamente o arrependimento. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua obra diante dele, para que através das suas obras Deus seja glorificado na sua vida. Deus te abençoe grandemente.